muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com a Atualidades Pampa. Um programa que leva até você a boa informação, o bom humor e também muitas outras possibilidades de você formar o seu juízo ou a sua opinião sobre os assuntos que ao longo do dia estiveram nas manchetes das rádios, dos programas de televisão. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, nosso programa está entrando no ar a partir de agora. E neste dia de hoje, vamos dar uma conferida em alguns dos assuntos que passarão por esta bancada. Gustavo Vitorino. Sérgio Cabral tem mais uma condenação e as penas já chegam a 264 anos. E afinal, da onde veio o óleo? Da onde vazou o óleo que invade as praias do Brasil? O duro e atual recado do presidente Richard Nixon dos Estados Unidos aos políticos de hoje. Eu vou falar a respeito disso. Leilão de petróleo tem arrecadação recorde. E parece que o Brasil perdeu a oportunidade de entrar no Country Club dos países ricos, mas isso não é tão ruim assim. Já está aproveitando o seu feriado? Pois é, a elite do crime já. Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga e Ana Jatobá ganharam hoje a saidinha do Dia das Crianças. O Internacional demite o Dale Hellman, um erro crasso. Não bastasse a fraude no leite, o Ministério Público investiga agora a fraude no arroz. Tá, eu estou aqui pasma com as manchetes, inclusive e em especial com uma que sempre me contraria. Apesar de um respeito à lei, não tenho um jeito de respeitar, apesar de que muita gente não respeita a lei, que essa saidinha no Dia da Criança, especificamente destas 3 mulheres. Pode começar contigo. Exatamente. A notícia é essa. Elise Matsunaga, Suzane von Richthofen e Ana Jatobá deixam, então, a cadeia graças à saidinha do Dia das Crianças. A Elise, foi a detenta condenada por matar e esquartejar o seu marido em 2012, deixou a prisão hoje para a saída temporária de Dia das Crianças. Essa foi a primeira vez que ela deixou o presídio em Tremembé, graças a essa saidinha, desde que passou para o regime semiaberto, E também foram beneficiadas, como eu disse, Suzane von Richthofen e a madrasta de Isabela Nardoni, Ana Carolina Jatobá. A Elise deve passar um período de liberdade provisória na casa da família, em Chopinzinho, diferente do marido que ela esquartejou, que não vai poder passar o feriado com ninguém. Ele vai passar o feriado com abóbora. Jardim com abóbora é legal. E sabe o que é mais legal? Porque a Elise ganhou o direito à saidinha do Dia das Crianças. Só que ela não poderá ver a filha, que é uma criança. Que maravilha. Então é só o sair por sair. Por que ela não pode ver a filha? É só o sair por sair. Ela precisa manter a distância. Porque ela perdeu a guarda. A guarda está com os avós. Perguntei porque eu não lembrava. A Suzane von Richthofen não tem filho, mas aí por quê? De repente, ver o que dá para fazer. É isso que não dá para entender, Que saia no Dia das Mães já é um deboche. E aquela outra que atirou a criança da janela também vai sair? Também vai sair. Não, e sabe quanto tempo vai durar o teu feriado? Delas dura uma semana. Ela saiu hoje. Saíram hoje e voltam dia 16 de outubro. 16 de outubro. Essa é a justiça do nosso país. Isso não é lei, isso é uma imbecilidade. Quem é que aprova essas barbaridades? Eu sei quem aprova. Então as outras presas, que também receberam, elas são internas na mesma unidade, podiam inclusive juntar, botar ali, formar uma bela família, Capaz de ser uma quadrilha. Podia botar a Ana Jatobá a formar uma família com a Suzane von Richthofen, iam dormir de olho aberto o resto da vida. Que horror. Pois é. Ninguém ia da outra. Uma desconfiando da outra, tu imagina. Que linda família que ia dar, Pois bem, a madrasta, então, da Isabela Nardoni, vai ganhar. Já ganhou, na verdade, já saíram 8 horas da manhã de hoje, já foram pra rua pra curtir o feriadão, hein? De repente, diferente da mãe, da Isabela Nardoni, que não vai poder passar o feriado do Dia das Crianças com a filha. Elas deixaram um período ao mesmo tempo, a Ana Jatobá e a Suzane von Richthofen, foi pouco depois das 8 horas da manhã. A Suzane von Richthofen entrou no carro na companhia de uma mulher e sumiram, foram fazer vento, como se diz, no popular.
A Ana Carolina saiu com o rostinho encoberto, saiu envergonhada, né? Saiu aí não querendo ser exposta. Eu acho que não é nem envergonhada, eu acho que ela tem medo de ser agredida. Porque eu acho que tem gente que fica na porta quando elas saem para esculhambar, para dizer horrores. Eu, se estivesse lá, jogava uma coisa, né? A imprensa fica toda ali filmando a saída delas e elas, como o tempo vai esquecendo, se tapar é para não ser reconhecido e poder circular depois da cidade. Especialmente lembrando, não sei se te interrompe, Marconi, eu posso reforçar, por favor. Porque elas saem sob condição, eles não podem frequentar lugares noturnos, não podem beber bebida alcoólica e essas coisas. Então tem restrições assim de circulação e de horário, mas evidentemente que circularão durante o dia por onde quiserem. E outra, que aí até a noite. De noite, vão beber, vão Lembra o fazer Zé Dirceu quando estava solto? O máximo de respeito, eu sei que o Ruxa só trouxe aqui a palavra da lei, né? Lógico. Que deve ser cumprido, mas que país rígido com uma mulher que arremessa uma criança pela janela, né? E com outra que esquarteja o seu marido. Graças a Deus ela não pode beber bebida E alcoólica. que mata os pais, né? Ufa, né? Pelo menos essa rigidez, né? Olha, pode ir à casa noturna. Assim como eu agora há pouco eu fiz uma confusão com o nome da Ana Jatobá, agora com o Marconi, talvez você não lembre bem da carinha dessas queridas. Vamos lembrar? Vamos mostrar as carinhas das queridinhas aí para vocês verem. Olha aí, ó. Essa aquele é o que virou o guisadinho. A Jatobá e o guisadinho. Essa aí é a Jatobá? Essa é a Matsunaga. A Natsunaga. Elise. O crime dela foi pouca coisa, esquartejou o marido. Essa é a Richthofen. Planejou o assassinato do pai e da mãe. Com uma cara bem certinha ela tá, hein? Uma fisionomia assim inclusive bem certinha. exerce forte liderança dentro do... Sim. E com um talento para achar, porque ela já achou namorada, achou namorado, ela não se aperta. Já teve diversas. Ela não se aperta, nem presa. Nem presa não segurou ela. E essa é a Ana Jatobá. A Suzane Richthofen só não encontra pai e mãe agora, né? E o marido dela, que é outro safado. Outro verme. Que em qualquer lugar sério já teria sido encaminhado ao esquecimento. A gente fica chocado, né, Marconi, com o absurdo dessas leis, porque são leis absurdas. Vamos ser realistas. É a bandidocracia. São leis absurdas. Quem é que aprova essas imbecilidades, essas barbaridades? Né? Mas vai sair... uma lei como essa poderia existir se houvesse aspectos restritivos, ou seja, uma mãe que não cometeu nenhum tipo de crime contra a família, que não cometeu crime hediondo, que tem filhos entre 2 e 12 anos, sabe? Uma coisa assim. Mas não, do jeito que tá, nenhuma delas não tem filho, coisa e tal. É uma esculhambação. Agora, sabe de onde saem essas leis? Hoje eu estava lendo um artigo, tem uma procuradora do Ministério Público Federal que encaminhou aos deputados uma emenda. Vocês não acreditam. Essa emenda da criminalização, da luta contra o crime, que o STJ, lá, o Vital do Rego, aquele que está na Lava Jato, proibiu, né, a campanha, sugerindo, sabe o quê? É a mesma promotora que disse alguns dias atrás que a criança não é da família, é do Estado. Ela disse isso. Meu Deus. Não, vou mandar as contas do Aí ela mandou uma maravilhosa agora. Isso é nazismo. Ela está propondo que seja alterado o Código Penal e que não exista direito legítimo de autodefesa. Meu Deus. Quer dizer o seguinte, se um ladrão te assaltar, tu não tem o direito de se defender. Se tu te defender, você vai estar cometendo um crime. Não, eu não acreditei quando eu li. Aí eu acessei as propostas encaminhadas à Câmara dos Deputados. Eu não lembro o nome completo dela. De repente o telespectador pode ajudar. É Débora, não sei o quê, da Comissão de Direitos Humanos. Tem que ser sempre os troços de direito humano. Hein, Chicão? Sempre tem direito humano. Sempre os humanos. E essa moça tem umas propostas polêmicas, essa promotora tem umas propostas polêmicas. Mas a proposta dela é a seguinte: como o direito de ação e reação é exclusivo do Estado na área de segurança, cabe somente ao Estado o direito de reação e autodefesa. Ou seja, traduzindo no bom português, o cidadão, se for assaltado, tem que ficar quieto. Não pode reagir.
senão ele vai estar cometendo crime. Não, então, já que é um país que beneficia Gente, isso é uma criminoso, proposta! Isso é uma proposta que está no papel! Eu reajo, tomo a atitude que eu tenho que tomar, me torno criminoso e sou beneficiado por um país Ela que é beneficia. promotora, tu disseste? Ela é do Ministério Público Federal, acho que é de Brasília. É Débora, não sei o que, o nome dela ela é bem polêmica. Ela tem umas propostas assim, essas coisas que tem aí, você dá essa turma de direitos humanos, é a proposta dessa senhora. Que bom que tu tá trazendo à tona. Gente! Isso. A população tem que saber, né? Para aí! Como é que você quer tirar do cidadão o legítimo direito de autodefesa? Não, e da tua criança também, e isso é uma pena. Por dizer que a criança não é da família, do Estado? Pelo amor de Deus. Isso é uma pena porque acaba despertando, eu não sei, eu vou falar por mim, mas desperta em mim, por exemplo, sentimentos que eu fui educado uma vida inteira para não ter mais. Por exemplo, como desejar com toda a força que algo aconteça para essa promotora. Para que ela tenha ali na frente dela a possibilidade de reagir e dizer, não reage. Fica quietinha. Quietinha. Boa. Porque quando tiram... Mas ela pode, querido, usar Ela pode, andar armada. Ela pode usar pistola automática na cintura, ela pode andar com pistola automática na cintura, ela pode requerer segurança, carro blindado. Às nossas custas. É outra turma, é uma nós. outra turma. A turma que propõe essas barbaridades normalmente está fora do alcance da humanidade. Porque acima da questão jurídica, o reagir e se defender é uma questão natural, é uma questão instintiva. Nós só chegamos até aqui porque nós, como animais que somos, reagimos e nos defendemos. Eu já comentei aqui uma vez, por exemplo, no caso de um homem, né? Quando você perde por vontade própria, aceita algo desse tipo e perde o instinto de defender sua família ou de se defender e o de reagir, você não presta para quase nada mais. Você é um estorvo, é um peso de papel que está aí causando problema e gerando polêmica para o Estado. Porque quando o ser humano aceita quieto, numa boa, entende que é algo progressista, a ideia de não reagir e de se defender, tu não defendeu uma família, como a gente teve em Goiás, por exemplo, que o cidadão morreu com a casa invadida, porque a única ferramenta que ele tinha para se defender foi jogar uma cadeira no invasor. E o cara despejou um pente de bala nele. É lógico. E, Rafael, tem uma outra questão que também inclusive é psicológica, porque a gente não tem controle sobre o outro, óbvio. Se alguém te ataca e ao menos tu tá te defendendo e tu luta para te defender, é menos dano, inclusive psíquico, para essa pessoa, do que tu perceber assim, ó, eu fiquei na mão da pessoa, a pessoa ficou cheia da sua razão e eu não pude sequer argumentar ou fazer qualquer coisa para me defender ou defender a minha família. Então também tem outro aspecto. A gente pode ser ofendido, a gente pode ser machucado, mas ao menos ter o direito de fazer isso com honra, né? O benefício que nesse caso a gente não tem. Né? E eu discordo um pouquinho essa questão de não ter controle sobre o outro, porque uma .40 apontada para o cara que está pulando o teu portão, tu controla o outro. Tu controla ele um pouquinho. Pelo menos eu quero ter o direito da dúvida. Mas de saber, eu digo não assim, simplesmente Rafael, abrir minha porta e pronto. Claro, mas é que a vida é cheia de surpresas. E as surpresas que os outros nos oferecem, a gente não controla. É nesse sentido. Então, assim, a pessoa vem e entra no teu espaço, tu não sabia que isso ia acontecer nesse sentido. Então, que ao menos essa surpresa, esse surpreender, tu possa pensar assim, bom, eu vou reagir. Né? Então, ou vou me defender. Então, esta possibilidade faz com que a gente, ao menos, diga, me aconteceu uma coisa muito ruim, mas eu pude me defender e eu saí disso com honra. Ponto. Coisa que nessa situação desconvida, não dá. né? Óbvio. Conseguir me defender e conseguir impedir um crime que seria cometido contra mim. Todo o Dia das Crianças, todo o Natal, essa situação desses criminosos, eles falam os popstars do crime, eles acabam saindo e tendo essa divulgação da mídia. Até já teve uma justificativa por parte do poder público dizendo que eles não podem selecionar exatamente quem tem direito ao feriado e quem não tem, porque daí teriam que se abrir, por exemplo, em feriados religiosos, dependendo da sua religião, você poderia ou não poderia sair, se você comemora o Natal, se você não comemora o Natal. Então, essas pequenas análises, elas demandam um trabalho e dentro da população carcerária do Brasil, que eu não consigo estipular, confesso que não sei o dado exato, mas cada um teria o direito, então, de entrar com um processo solicitando sair ou não sair nesses feriados. Não seria possível organizar tudo isso. Então, eles preferem deixar que essas pessoas saiam, porque a gente coloca, a Susana Richthofen matou seus pais, mas quantos brasileiros que estão nas cadeias não cometeram o mesmo crime e mesmo assim sai Dia das Mães, Dia dos Pais? Mas é claro, lembrando que até esses
criminosos que ganharam a mídia, eles são separados em presídios, eles geralmente ficam no mesmo, como é o caso dos homens, ficam em Bambu 2, se eu não me engano. Esse é o presídio em que eles estão. Até recentemente um livro publicado por um dos detentos deu o que falar, até foi proibido, justamente pelo que ele revelava das regalias e também das confissões que aconteciam dentro dessa penitenciária. Então tudo isso já foi explicado e essa é a justificativa, que não tem como separar um do outro, um feriado do outro, porque não tem como analisar caso a como caso. sugestão. Lei mal feita, né? Não Lei sai mal ninguém, feita. então. Lei mal feita, é só regulamentar a lei. Não sai ninguém. Eu coloquei aqui, ó, manda pra mim que eu em meia hora faço a lei direitinho. Eu quero dizer uma coisa para vocês, já que vocês estão falando sobre leis, sobre presídios, enfim, eu quero, depois vocês continuam, mas eu quero aproveitar esse momento para convidar os nossos telespectadores para assistirem nesta sexta-feira, amanhã, a partir das 22h15, aqui mesmo na TV Pampa, uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Coloquem na sua agenda, é nesta sexta-feira, 22h15, aqui na TV Pampa. Gustavo Vitorino, talvez Débora Macedo Duprá? Essa aí. Essa, doutora Débora Duprá. Para o Ministério Público Federal, segundo ela... Ela é coordenadora de Direitos Humanos do Ministério Público Federal, acho que de Brasília. Filiada em algum partido? Assim. Que inclui legítima defesa, ela considera inconstitucional a PEC que inclui a legítima defesa como direito fundamental. Então, Isso é ridículo. Não. Larguei, né? Tem que ver qual é o partido dela. Então, Mário Barcelos. É aquela teoria que eu disse. Aceita, então, a proposta dela, reage, faz o que tem que fazer com quem te ataca, torna-te um criminoso e passa a ser beneficiado por um país que beneficia criminosos. Magda, só para a gente continuar com esse assunto aqui, na opinião dos nossos telespectadores, através do nosso WhatsApp, 999-777-001, a Helena diz o seguinte: Carla, pelo jeito voltamos ao período em que as pessoas ofereciam o outro lado do rosto quando levavam um tapa na cara. É verdade. Beijo, Helena. Eu só quero Bem complementar colocado. o que disse a Ana, que me pareceu muito interessante, pela minha discordância, né, Ana? Na verdade, eles não dizem o que tem que ser dito. Porque ninguém legisla sobre isso, a palavra regulamentar foi boa também, mas tu pode legislar, porque foi definido o princípio da saída, ele é um princípio muito mais anterior, da ressocialização, é de trazer de novo coisa. Mas aí, como os presídios estão lotados, e se qualquer vaga que tu abrir se faz, é permitida essas saídas até de quem cometeu crime hediondo matando seu próprio filho. Então, isso é uma distorção da legislação. A legislação, insisto, quando tu dá um benefício é para ir ressocializando a pessoa para que ela possa, ao final da sua pena, ela estar pronta a voltar com a sociedade. E a deturpação é exatamente isso. Se solta alguém que matou seu próprio filho numa saidinha do Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Isso aí, então, o problema não é a legislação, o problema é o juiz da vara de execuções penais que concede essa saidinha para quem não deveria conceder. Cara, eu falei só porque para pode sair ou pode não sair. Não sai. Que eu te disse aqui que está se considerando hoje tráfico crime menor para não soltar, alguém que fez um crime hediondo, tu está soltando traficante, que é o que é a pior espécie, porque ele provoca toda a distorção na sociedade. Olha aqui, o seu Carlos Eduardo da Silva Pinto, sobre esse assunto, ele diz o seguinte: se Deus existir, na próxima vida, Suzane von Richthofen virá como filha do casal Nardoni. E a Matsunaga vai ser esposa do goleiro Bruno. Eu só queria pegar o... Tem que ter bom humor, gente. Tem que ter bom humor no meio disso tudo. Macabro, mas ótimo. Essa explicação do abrir vagas, para mim, não entra na minha cabeça, porque, por exemplo, saíram para a saidinha porque os presídios estão lotados, temos que abrir vagas. Só que dia 16 eles voltam. Mas não abre vaga para ninguém. Que bobagem de vaga. Parece que a pessoa vai e não volta mais. A gente tem trazido pacientemente aqui, até para reforçar a tese, né, de que nós estamos aqui na Ipiranga. Ou fica na frente do instituto ali, onde fico. Seguido tem 35 presos. O que antes era uma exceção, e nós trazíamos como exceção, hoje é diário. 30 e 35 presos em cela, desperdiçando 6 ou 7 brigadeiros que poderiam estar patrulhando na cidade, cuidando dos 31 ali, porque não tem onde enfiar. Esta é a realidade carcerária. Então, quando eu quis linkar os assuntos, não especificamente, mas como um todo. E o que tem se visto é isso. Eu disse, se soltando traficante,
tá? Que o traficante é só porque vai vender uma coisa. Não, é que essa corrupção do tráfico, essa criminalização que se traz ali toda, que traz toda aquela margem da sociedade, é que corrompe o jovem, que faz um jovem de 11, 12 anos, e ali, se eu levo daqui até ali, eu ganho R$500, vou trabalhar um mês inteiro para ganhar 1.000. Essa deturpação que o tráfico traz é que, para mim, os torna a pior excrescência da sociedade. Eu sugiro que a polícia, para abrir vaga, atire mais e pergunte menos. O nosso telespectador Manuel coisa, Azevedo diz o seguinte: por mais que tentemos acreditar e respeitar a Constituição e o Estado Democrático de Direito, não tem como. Ontem o STF, por unanimidade, votou a favor de indenização a presos que comprovarem que estão em cadeias insalubres ou que supostamente sofreram torturas. Dias antes, a Justiça tinha liberado para sair e desempenhar sua profissão de goleiro o tal Bruno. Agora, saidinha para Matsunaga, Richthofen e Jatobá. É difícil acreditar nas leis e também no judiciário. E ainda mais os legisladores, os tais deputados e senadores, que não resolvem nada que não lhe tragam vantagem. E é difícil Só uma correção, um pouco no só uma brasileiro. correção, não foi o STF, foi o TJ aqui. TJ. E no próprio brasileiro, perdão, também é difícil acreditar, porque, por exemplo, o Bruno Souto, N selfies tiradas com pessoas que o encontraram e queriam tirar fotos. Mário Barcelos. E casado, né? Desculpe. E tá casado, né? Dona Magda, ele picou uma mulher, mas outra mulher foi casar com ele, né? Posso falar agora? Desculpe, seu Mário. Pode, Mário. Povo fraco, governo fraco. Povo fraco, governo fraco. Leis fracas. É o que nós temos no Brasil. Toda essa exposição que foi feita aqui se resume única e exclusivamente nisso. O povo fraco. As pessoas aceitam tudo. É isso que o Vitorino falou, o camarada tem que ser roubado e se estiver armado não pode responder porque é criminoso. Mas o que é isso? Como é que uma débil mental como essa propõe uma coisa desse tipo, desse naipe? E ninguém diz nada, ninguém fala nada. Nós somos omissos. Nós somos omissos. O brasileiro é um povo omisso. Vou todo mundo bater panela, gritar para Dilma sair e tal. Só aquilo ali acabou. Acabou. E eu lembrei-me do presidente Nixon. O presidente Nixon foi o único presidente dos Estados Unidos que renunciou porque teve hombridade depois do escândalo de Watergate, aquela coisa lá, onde ele espiou o Partido Democrata, botou um serviço de espionagem. Queria saber o que o Partido Democrata pensava lá em Washington, etc. 2 jornalistas do Washington Post fizeram as reportagens, colocaram e ele se viu obrigado a renunciar antes da entrada do processo de impeachment, antes que ele fosse impeachado. Mas ele escreveu algo sobre o que é. Ele foi o primeiro presidente americano a visitar a China comunista e estabelecer negócios com a China comunista, e por isso, é claro, ele foi muito criticado. Ele era um presidente republicano. Ele tem um axioma, uma frase que eu acho realmente espetacular. Eu tomei nota para passar para vocês, porque eu gosto de estudar essas grandes personalidades. Para quem não lembra, Nixon foi 2 vezes vice-presidente no governo do Ike Eisenhower, que foi general comandante das Forças Aliadas na Europa, foi 2 vezes presidente. Ele foi 2 vezes vice-presidente e 2 vezes presidente dos Estados Unidos, sendo que na segunda eleição ele ficou disparado na frente, se elegeu assim com uma percentagem fantástica. Ele disse o seguinte: a paz se assenta sobre o duro cimento dos interesses comuns e não em areias movediças do sentimentalismo ingênuo. Então, tudo isso que é proposto aí, não, vão sair da cadeia, vamos ressocializar, determinadas pessoas se ressocializam, mas outras não adianta absolutamente nada. E tem que haver uma regra firme, como nós falamos do Mark Chapman, que matou o John Lennon. Está até hoje, desde 1980, na cadeia, prisão perpétua, e vai ficar até o final dos seus dias lá. Então é um povo, nós somos fracos, nós todos, né? Deixa pra lá, não vamos entrar, não vamos do PROCON reclamar, não vamos contratar um advogado para nos defender, para nos representar, deixa pra lá, o camarada trata mal você no ônibus, você não diz nada pro motorista, não vai se queixar. Então tem que exigir os seus direitos. O povo brasileiro não sabe exigir os seus direitos. Como essa coisa do imposto de renda, essa vergonha, ganhar R$2.000 por mês pagar imposto de renda, isso é uma vergonha inominável, sabe? Então o país tem que mudar. Nós somos um povo fraco. Enquanto não tivermos outro tipo de mentalidade, vamos continuar assim e toda essa falácia. Olha, Mário, infelizmente, além de fraco, eu quero te dizer o seguinte: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
É bem assim, Mar. Além de... Tem os que são fracos e os Gerson. Porque quando querem mudança, querem mudança. Agora, vamos acertar aqui, vamos fazer um discurso. Ah, não, no meu tu não vai mexer. A lei é pra vocês. Aí tu vai no supermercado, a pessoa te dá o troco errado, te dá dinheiro a mais e tu, ó, embolsa e vai embora. De 10... 11 pessoas fazem isso. A lei e aí, é pra essas vocês, pessoas, né? tu queres que reajam diante de alguma coisa. A lei é para vocês. Agora, sabe que isso vem de... eu acho que eu já falei aqui do jogo Irã e Dinamarca. Foi um jogo eliminatório, acho que foi eliminatório da Copa do Mundo, a Copa Europeia, uma coisa assim, que o juiz, o zagueiro do Irã, se enganou, recebeu a bola do goleiro para sair jogando e se enganou. Deu a impressão de ter ouvido um apito, levantou a bola e pegou a bola com a mão. E o juiz marcou o pênalti. Sim, porque o juiz não tinha apitado, foi um apito que ele se enganou, coisa e tal. O lance foi tão claro que o técnico da Dinamarca chamou o time e disse, você vai bater para fora. O jogador foi lá, chutou a bola para fora. As imagens estão na internet. Chutou a bola para fora. Aí eu pergunto, e será que não explica isso? Porque a Dinamarca tem uma das menores taxas de corrupção do mundo. Porque é uma das sociedades mais equilibradas do mundo, mesmo pagando mais de 40% de imposto. É uma das sociedades mais equilibradas. É que tem maneiras diferentes de tu fazer isso, né? O período que eu passei fora do país, eu soube, conversando com gente lá, que o brasileiro, ele é muito conhecido, sabe por quê? Ele é o povo que saqueia a carga de caminhão que capota. Pior é que é verdade. O motorista preso nas ferragens. É verdade. Isso é absurdo, mas é verdadeiro. Macabro. Nas nossas redes sociais, aqui no facebook.com/atualidadespampa, antes mesmo do Marne se manifestar, a nossa telespectadora Inês, respondendo a Albertina, diz o seguinte: se ficarmos parados com os braços cruzados, com certeza, Albertina, somos muito pacientes e preguiçosos. Sim, é preguiçoso. E no WhatsApp 999-777-001 se manifesta o Carlos e pergunta: senhor Marne, vamos fazer o quê? Se a gente sugere, pergunta para Paulo civilizado, nós dois. O Mário sabe, a gente já conversou. O Vitorino acabou de falar fez uma alusão ao jogo de futebol para mostrar a hombridade, né, de uma população. Mas futebol também é o teu assunto hoje, né, Chicão? O Odair Helman... Não, vou deixar só ele concluir. Não, 10 segundos, Chicão. O que aconteceu na Suécia? O rei da Suécia desconsiderou os netos na família real. Continuam sendo duques, duquesas, mas não vão ter mais função dentro porque não tem dinheiro para pagar. Cada um custa X coroas suecas por mês. Então, ele não tem dinheiro, tem que economizar. Então, os 3 netos que ele tinha lá, os 3 netos, ele colocou fora. Não vão ter cargo. Estes modelos, estes exemplos, o povo brasileiro não copia. Desculpa. Não copia. Essas coisas não. Essas coisas não servem. Você falou. Chicão. O Internacional hoje, ele detonou, essa é a palavra, o técnico dele, Helman. Um erro crasso de um time ruim que o Odair Helman conseguiu levar para as quartas de final da Libertadores. Veja só, quarta de final de Champions League de Libertadores na Europa, ia ter uma torcida com o nome Odair Helman. Aqui, execraram ele. Levou a final da Copa do Brasil. Copa do Brasil é o segundo torneio do maior campeonato, uma das maiores ligas do planeta, que é o futebol brasileiro. E perdeu no detalhe. Execrar o Odair Helman, porque o Odair Helman perdeu para o CSA ontem em Maceió. Olha, o CSA, ele empatou com o Palmeiras e empatou com o Santos. O Internacional, de vez de mandar para a rua, Rodrigo Caetano, que é um Paulo Pelaipe Série C. Paulo Pelaipe é o cara. Ele não consegue ser um cara que está as Trellis, Neilton, jogadores de segunda linha. O Odair Helman vai querer o quê? Que o Odair Helman vai para a Champions League, para a final do Interclubes com esse time? Então, o Internacional cometeu um erro que vai custar a Libertadores da América. Porque o Internacional, dona Magda, ainda está em 6º lugar, apesar de eles queimarem o Odair Helman, 6º lugar dá uma vaga para o qualifying da Libertadores, que é o playoff. Pode pegar um argentino e não ser classificado, mas isso é outra história. Então, agora, o Internacional tem 3 formas. Ou mandato tampão, botar um cara nada a ver até dezembro, que é um técnico ruim, ou tem que botar um técnico bom, não tem no mercado,
ou usar alguém da base. Mas onde é que está o Internacional? Depois o Internacional quer se igualar com o Grêmio e Flamengo. O Internacional não tem gestão, não tem direção, não tem nada que assessore, não se põe um técnico para a rua no final do campeonato. Isso mostra que a Liga Brasileira, os outros internacionais botaram 19 técnicos embora. Tem 23 rodadas do Campeonato Brasileiro, foi 20 técnicos para a rua. Essa dança de cadeiras é ridículo. Um técnico tem que ter um projeto de 3 a 6 anos. Ele perdeu 3 partidas, mas ele vai ganhar mais 4. O futebol é assim, mas no Beira-Rio não. Então o Internacional tem que ficar fora da Libertadores mesmo. Deixa eu dar um pouquinho disso. Quero dizer o seguinte, eu discordo do Chicão, educadamente, o que é minha característica, porque eu acho que o Internacional tem direção, sim. O presidente Marcelo Medeiros se mostrou um grande presidente, tirou o Internacional do buraco, de uma dívida, de uma segunda divisão, desmoralizado, humilhado, roubado. O presidente Marcelo Medeiros está se mostrando um grande presidente e acho uma injustiça ele não ter conquistado nenhum título ainda. Essa é uma realidade. Mas, como gestor, o presidente Marcelo Medeiros tem se mostrado um grande gestor. Quanto ao Odair Hellmann, eu acho que ele bateu no teto. Concordo que o time do Inter bateu no teto, nisso eu concordo com o Chicão. Mas o Odair Hellmann também bateu no teto. Ele errou muito nos jogos decisivos. Errou na escalação, errou na substituição. O Internacional não tem padrão de jogo, nunca teve. Jogou muito mais no esquema montado na hora, tentando identificar o lado forte do adversário. Então, assim, o Internacional tinha que mudar. O Odair não é um técnico do tamanho do Inter. É um bom técnico, foi oportuno, não conseguiu ganhar nem a segunda divisão. Chegou atrás do América Mineiro, não sei quantos pontos. Ele pegou 3 jogos só na segunda divisão. Os 3 últimos jogos da Série B. Segunda divisão? Sim. Bom, vai ser o Luxemburgo o técnico? Não, o Luxemburgo é o fim da picada. Não, isso aí é. Pode, mas eu acho assim, ó, o Odair Hellmann é um cara educado, é um cara que tem o apoio da imprensa, tá todo mundo defendendo ele, coisa e tal. Não tenho nada contra ele também, acho que ele fez um bom trabalho no Internacional, mas assim como o time e os jogadores do Inter, ele também bateu no teto. E acho que o Inter tem o direito de sonhar. Se ele quer alguma coisa para 2020, pega um treinador agora para esses últimos jogos e já começa a preparar plantel e também a programação para 2020. Não vai ser assim. Eu quero fazer uma homenagem ao Odair, porque ele veio de baixo, pegou um time vindo da segunda divisão, onde não tinha dinheiro para contratar. Está certa essa questão da diretoria arrumar o time, arrumar o clube como um todo, né? E ele conseguiu dar personalidade ao time. E eu sou contra essas trocas em meio, dona Maida, porque só não consegue profissionais disponíveis bons. Os bons estão todos exatamente ocupados, né? Então tu vai fazer um mandato tampão aí de 3, 4 meses para depois programar o ano que vem. Então, o ideal é que se deixe para fazer isso. E já que ele botou o Inter está em zona de Libertadores, né? Disputou uma final de Copa do Brasil, fez uma bela campanha na Libertadores. Eu acho que mais 2 meses não alterariam a história do Internacional. Muito bem. Agora, uma dica muito especial para renovar a decoração da sua casa com requinte e bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? Tem lá na Saaf Decoração e Presente em Canoas. São diversas opções em cerâmicas decorativas, tem também as cerâmicas perolizadas em diversas cores. Arranjos maravilhosos em flores que tem assim o toque de seda, parece uma flor de verdade. Tem mais um detalhe. Produtos exclusivos estes. Fontes iluminadas em diversos tamanhos, com preços super especiais, quadros pintados à mão em vários tamanhos, únicos, obviamente, peças únicas, com preços também muito bons. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. E neste feriado de sábado, dia 12, a Saaf estará aberta normalmente. E a partir de agora, todos os domingos à tarde também. E é muito fácil chegar na Saaf indo pela BR-116, acessa a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Pronto, você já chegou na Saaf. Bem fácil, né? Carla. Aqui no youtube.com/TV Pampa, no canal da TV Pampa, você vai até o canal, se inscreve no canal, toca no sininho da notificação e assim fica sabendo quando nós estamos ao vivo. A Ana diz o seguinte: o Brasil não tem mais solução. O Ângelo e o Lula ganhando o prêmio da Câmara de Paris chega a ser uma sacanagem francesa.
uma pessoa que roubou e permitiu que roubassem do povo brasileiro. O João, desde os tempos das cavernas, já se defendiam os seus e as suas propriedades, com fogo, flechas, armas feitas de pedra. Estamos regredindo. A Geni Lourdes, leis fracas. Marne, fala do Congresso que não quer votar o pacote anticrime. Falando no pacote anticrime, lá no facebook.com/atualidadespampa, o José e outros telespectadores fizeram uma hashtag, aderiram à hashtag Eu Apoio o Projeto Anticrime. Muito bem. O Eugênio Carlos diz o seguinte: isso nenhuma mídia comenta. Alves Ferreira diz o seguinte: boa noite, Magda. Eu tenho certeza que estas manchas de petróleo vêm da Venezuela e a culpa é do PT. Você concorda? Eu pergunto ao Ruxo, que é o teu tema, né, Ruxo? Eu digo, mas a bancada tá atenta ao assunto também, mas eu vou abrir com o assunto, dona Magda, porque eu fiquei muito, eu ia usar uma expressão encasquetada, existe essa expressão, com essa matéria, porque se fala muito e a gente está estarrecido com o que está acontecendo no Nordeste, lá, né, cidades, praias e mais praias, uma mortalidade que está produzindo esses óleos. E começaram as versões. Então, fui fazer um levantamento do que nós temos até agora, dona Magda. O assunto começou, evidentemente, com o vazamento e houve o nosso ministro Salles, ele fez uma abordagem de que esse petróleo estaria vindo da Venezuela. Ao que rebateu de lá o Maduro, dizendo que não era, que eles tinham controle dos postos deles lá, que não há nenhum anúncio de vazamento. Fomos para a réplica, a tréplica, o ministro disse evidente que não é de lá, não são dos poços ou não são da onde está o petróleo lá, mas sim de algum navio venezuelano que teria vindo para cá. Então, nesta briga de governos, fica palavra contra palavra, nós fomos para a parte técnica. Primeiro, a faculdade da Bahia foi a primeira a se manifestar sobre o tema. Ela foi muito contundente. Ela disse que ela tem guardado amostras de todos os tipos de óleo, de todos os tipos que óleo lá, e fez o comparativo, e ela está sendo taxativa dizendo que este óleo é venezuelano. Ele não consegue definir se é de um navio naufragado, se é a forma que vem, se é de um duto, mas segundo as amostras que eles contêm lá, é de um navio venezuelano. Já a faculdade do Ceará, faculdade pública, ela fez a mesma análise e ela já sugere outra questão, que teria naufragado um navio alemão em 1944 e que estaria, então, com as amostras que eles teriam pego lá, estaria sinalizando que fosse isso. O presidente da República, como não poderia ser diferente, ele nomeou uma comissão, tem quatro órgãos. A Polícia Federal está investigando, o Ministério da Defesa, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, todos fazendo uma análise do que pode estar acontecendo. Ainda fui olhar agora, antes de entrarmos no programa, se tinha um veredicto, dona definitivo. Veredicto é muito bom. Um veredicto que pudesse ser definitivo tecnicamente, né? Tecnicamente, que eu digo a gente pode ter conclusões, cada um pode concluir o que quiser, mas que pudéssemos afirmar. Ainda a prova técnica, eu não localizei. Bom, eu vou para a bancada. Deixa eu entrar nessa informação, porque na Rádio Pampa, agora no final da tarde, por volta de 18h30, veio a informação que o Laboratório de Análises Técnicas da Marinha confirmou que o óleo é de origem venezuelana e também o laboratório do IBAMA, Laboratório de Análise Técnica do IBAMA, também identificou como de origem venezuelana. Então, assim, fato, o óleo é venezuelano. Ponto. Isso é fato consumado. Como é que ele veio parar aqui? Bom, agora vem as teses. A Universidade Federal do Ceará lá criou uma tese de um navio de 1944, aqui é uma tese. Mas como é que veio parar aqui é outra discussão. Tem um vídeo rodando na internet que é fake, não tem nada a ver com esse óleo, não tem nada a ver com o fato que nós estamos noticiando e discutindo. Tem um vídeo que mostra um navio despejando óleo numa praia, coisa e tal, aquilo é fake, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Esse óleo, a densidade dele é muito alta, ele é quase uma pasta.
Daí o porquê que ele se deslocou tanto. Ele já está na costa da Bahia, para você ter uma ideia. Fez toda a volta do Oceano Atlântico, as correntes marítimas, e já está na costa da Bahia. Então, assim, o que os peritos, especialmente da Marinha, estão dizendo num primeiro momento? Esse óleo, ele é o óleo, é aquele óleo bruto, ele é aquele que foi extraído recentemente, ele não tem nenhum refino, nenhum processamento. É o óleo que se você riscar um fósforo... cru. Se você riscar um fósforo, tocar fogo nele, ele não queima. É cru. Então, assim, é o óleo venezuelano. Ponto. Porque a Venezuela não refina, a Venezuela não tem refinaria. O processamento e o refino do óleo é todo ele feito nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Então o que acontece? O fato, o óleo é venezuelano. Agora vem as teorias. Tem teoria da conspiração e tem gente que quer fazer uma abordagem para chegar perto da verdade. Então, uma das teorias, a Venezuela teria rompido um dos dutos de extração de petróleo. Os oceanógrafos dizem que a probabilidade desse óleo viajar essa distância toda, fazendo a volta lá em cima do redor de descer, é muito remota. O mais provável é o quê? Um navio de transporte que, saindo da Venezuela, estava indo em direção possivelmente à Europa ou a algum outro país, contornando, e esse navio sofreu uma avaria e teve que ter aliviado o peso. Mas sabe, Vitorino? Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese, esse óleo não ia para o Oriente, porque para o Oriente eles sobem a Venezuela ali e atravessam o Canal do Panamá. Portanto, era um óleo, primeiro, que ia ou para a África ou para a Europa. Segundo, era óleo cru. Óleo cru. Terceiro, o óleo não veio de dentro da Venezuela, dos dutos da Venezuela, porque, repito, os oceanógrafos entendem que não tem uma distância, a distância é muito longa para ele percorrer nessas condições. Então, assim, agora está se ouvindo os especialistas para ver até onde a gente vai chegar. Ontem eu estive na Sulpetro, que é um evento da Pampa, que o Paulo Sérgio está cobrindo lá. Tem uns amigos que tem posto de gasolina, e todos eles falaram mais ou menos isso, que era um navio venezuelano que teve um acidente em alto mar e despejou óleo. E esse óleo veio pegando uma corrente, veio lá do norte até essa parte da Bahia. Se for um navio venezuelano, certamente isso vai ser mantido em segredo e... Olha, o Mário Lima, ele fala sobre isso, que ele intitula de absurdo. Atribuir o vazamento do petróleo à Venezuela é querer imputar culpa aos partidos de esquerda. O governo está tão perdido que não consegue ao menos... Sempre tem os contra, né? Que não consegue ao menos executar um plano de culpa a terceiros. Será que alguém acredita neste absurdo? Parabéns pelo programa, Mário Lima. As mesmas pessoas que botaram na conta do Bolsonaro as queimadas na Amazônia. Agora, o óleo não pode botar na conta da Venezuela. Agora, a queimada na Amazônia é o Bolsonaro que riscou o fósforo. O óleo tem que botar na conta de quem é o culpado. E se a Venezuela for a culpada, ela tem que ser responsabilizada por isso. Hoje se falou muito sobre isso. O silêncio total dos progressistas em relação ao que está, porque continua a questão Amazônia. Gente, vocês não estão preocupados com a questão lá, o tal do Papa também não está preocupadão lá com a... Preocupadão é bom. O Papa... ele fez o sino da Amazônia lá. Esse que está... o sino da Amazônia. Ele está se mostrando a gente. Os pacientes morrendo de sem a hemodiálise lá, ele não está nem preocupado, né? As crianças... na realidade, o sínodo é porque eles perdem muitos representantes religiosos e o catolicismo está perdendo muito dos seus fiéis, porque eles não podem colocar alguém casado como padre. Não. E na Amazônia, e principalmente em regiões um pouco mais afastadas da civilização, geralmente essas pessoas, pela estruturação social, que é diferente da nossa, eles se casam, têm filhos, têm famílias e mesmo assim continuam celebrando as missas. Só que eles não podem ser considerados padres e aqueles que escutam a missa não podem ser considerados católicos e fiéis. Então, na realidade, o sínodo está discutindo isso, que para alguns católicos fervorosos é um absurdo possibilitar que um padre, então, tenha uma união estável com uma pessoa, e outros estão achando completamente natural, que é um passo importante, que vai começar com zonas remotas, como a Amazônia e florestas, e depois vai se expandir para todos os padres aí. Mas a própria religião católica teve mais de 1000 anos onde os padres podiam casar. É recente essa impossibilidade. É uma adaptação cultural, é evidente. São os dogmas da igreja. Uma coisa sobre esse Papa é que cada vez que ele abre a boca, a gente entende direitinho porque que o Bento... Porque duvido o Bento se prestar ao que esse Papa se presta. Está se mostrando bem argentino, né?
Boa noite, amigos da bancada. Uma coisa, eu, em certas ocasiões, não tratando dos assuntos políticos com relação à Amazônia e tudo mais, eu acho o Papa uma pessoa bem... Eu gosto do Papa. De vanguarda. De vanguarda. Eu acho que ele está respeitando, está conseguindo fazer com que a igreja abra um pouco mais as portas, tenha uma mente um pouco mais aberta, respeite mais as diferenças. Então, eu discordo de ti, Marconi, eu gosto do Papa Francisco. Muito bem. Boa noite, amigos da bancada. Em meio ao assunto sobre a execrável saída temporária de presidiários com crimes hediondos, o Marne Barcelos trouxe à baila, indignado com a inversão entre direitos e deveres existentes no Brasil, a questão da cobrança de imposto de renda a partir de parcos R$2.000, que, aliás, não é imposto sobre renda, e sim imposto sobre salário. Será que a reforma tributária fará a correção desta cobrança ilegítima que há tempos vem sangrando o trabalhador brasileiro? Claro que não. Dona Denise de Bagé pergunta. Mais do que isso, dona Maria, essa reforma tributária, eu quero lembrar que daqui 2 meses entramos em ano de eleição. Sim. E eu sou capaz de assar meu dedo, dona, e vou torcer muito porque precisamos dessa reforma tributária, mas eu duvido que circule qualquer projeto, que ande algum projeto, alguma comissão de reforma tributária num ano eleitoral como nós teremos agora. Olha, eu não quero ser pessimista, né? Não quero dividir esse meu pessimismo. Mas a gente está um pouco descrente, né? Mas é muito difícil, porque a gente viu, olha, a gente está dizendo assim, tem que aprovar assinar de uma vez essa reforma da Previdência. E está demorando demais. E está dobrando porque já é chantagem do Congresso. Já é chantagem. Negociando, vamos adiando, já é chantagem. Então, se tu chegas a entrar no ano eleitoral com uma pendência dessa, eu não vejo. Por uma pauta tão pesada que seria a reforma tributária, realmente acho difícil. Roberta, tua manchete, por favor. Sim, Magda. Eu só queria comentar o que o Buxa está trazendo. Na verdade, houve um grande acordão entre a Câmara e o Senado em razão da repartição do dinheiro do pré-sal. E isso já está tramitando. Essa próxima semana, tudo indica que eles finalmente votam isso, organizam isso, e daí sim eles vão liberar a pauta para finalmente votar a reforma da Previdência no nosso país. Mas hoje teve... Só um pitaquinho nesse tema aí. Assim, tá dando uma encrenca, tá? Porque o que acontece? Os nordestinos, como eu sempre falo, tocou de dinheiro, eles se juntam. É tudo para eles. E pumba. Tudo para eles. Assim, a divisão desse bolo está absolutamente injusta e os estados do Sul e do Sudeste estão resmungando. Os estados do Norte e Nordeste vão abocanhar a maior fatia. Pra você ter uma ideia, Alagoas vai receber mais que o Rio Grande do Sul. Imagina. O Rio Grande do Sul é o 4º estado da União, é a 4ª economia da União, e Alagoas é a 22ª. Nossa. Sergipe vai receber praticamente o Rio Grande do Sul. Muito bem distribuído. Santa Catarina vai receber menos que a Paraíba. Então, assim, a rapaziada não está nada feliz com esse negócio. Os estados do Sul e do Sudeste, governadores e parlamentares, foram lá. Porque o que acontece? Aquela fragmentação daqueles estados do Norte e Nordeste, aqueles estadinhos pequenininhos e tal, dá um poder a eles quando se juntam. Porque falou dinheiro, eles se juntam. Dá poder de voto. Não tem ideologia, não tem nada. Dá poder de voto. É o poder de voto. Eles se juntam no Senado e na Câmara e aprovam o que eles querem. É uma questão numérica. E quero dizer, e além de aproveitar, de se aproveitar dos pobres, como a gente diz, porque como está todo mundo de pires na mão, isso vai ser pago em parcela única aí no fim do ano ou no início do ano próximo. Todo mundo está vendo a salvação das suas finanças com esse dinheiro pré-sal. Já te interrompeu. Mas né? não, eu até eu anotei agora de tarde justamente o que é que eles acordaram até o momento, e é o acordo que já está planejado entre a Câmara e o Senado de votar e estabelecer. O curioso é que essa pauta andou rápido, superou as outras pautas, porque é interesse de todos. Mas vejam, os estados devem receber cerca de 11 bilhões de reais, eles são obrigados a gastar esse dinheiro com dívidas previdenciárias. Se sobrar, eles têm que deixar uma reserva para cobrir também despesas previdenciárias, e só depois, com o restante, é que os governadores podem usar para fazer investimentos em obras, por exemplo. Em relação aos municípios, há uma certa liberdade. Esses 11 bilhões de reais, os prefeitos terão liberdade para usar esse dinheiro e vão gastar com despesas previdenciárias ou com investimentos. O que eles definiram é que ninguém pode gastar esse recurso com o pagamento de salários.
Então, tá bom, então você acredita em Papai Noel, né? não, este é o acordo que já foi votado agora à tarde na Câmara e que agora está no Senado e vai passar pela comissão. E eles dizem que até a próxima semana eles terminam de votar e aí eles conseguem votar a reforma da Previdência. Roberta caiu no Caixa Único, morreu. Sabe o que acontece? Os recursos do orçamento destinados à Previdência, eles usam esse dinheiro para pagar os recursos destinados à Previdência e o dinheiro que é destinado para a Previdência, eles fazem a festa. Então, muda de Agora, bolso. a notícia boa, Magda, é que hoje teve um leilão de petróleo cuja arrecadação foi recorde. A Agência Nacional de Petróleo ofertou 36 blocos de petróleo e gás natural. Desses 36, apenas 12 foram arrematados. Ainda assim, o governo federal arrecadou mais de 8 bilhões de reais e vai para os cofres do Tesouro. O ágio desse leilão ficou em torno de 322%, foi excelente. Esses 12 campos, eles irão receber investimentos de 1 bilhão 579 milhões de reais ao longo dos próximos anos. 10 empresas saíram vencedoras, a Petrobras e 9 estrangeiras. Serão construídas 3 a 4 plataformas com produção de 400 a 500 mil barris de petróleo. As projeções indicam um investimento de 100 bilhões de reais em tributos. As empresas que ganharam esse leilão demoram, em média, 5 anos para começar a extrair o petróleo e o gás. E as áreas que foram arrematadas, elas foram através daquilo que se chama de regime de concessão, que é quando a empresa vencedora, ela pode explorar essas áreas até 27 anos. O importante é que a gente tem que encontrar um meio de cuidar muito bem desses bilhõezinhos que estão chegando. Por quê? Porque petróleo... É um bilhãozinho. O petróleo, na verdade, é algo que ele tem um recurso finito, né? E não só isso. Nós estamos numa nova era e, certamente, o petróleo, nos próximos 10, 15 anos, globalmente, inclusive no Brasil, não vai mais ser uma parte da nossa matriz energética. Então, mais do que tudo, a gente tem que cuidar muito bem de tudo que a gente ganhar em cima do petróleo, seja através da exploração, seja através da concessão, seja através de buscar esses recursos importantes para os nossos cofres. Agora, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha nesse leilão. Nenhuma das áreas do Nordeste... Sabe por quê? Teve interessado. O que acontece foi o seguinte, Gustavo. Os blocos do litoral norte, por isso que de 36 que foram apresentados, só 12 foram leiloados. O que acontece? Existem aí uma zona, e vários blocos ali estão envolvidos com locais que são santuários ecológicos. Esses santuários ecológicos estão sob júdice. Ou seja, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para dizer: nós não queremos que haja exploração de petróleo próximos a essa área. E vejam a importância de nós ficarmos atentos à questão verde. Nenhum estrangeiro, e também a Petrobras, se posicionou ofertando qualquer dinheiro para essa região. Não teve proposta. Inclusive, os poços do Nordeste não teve proposta. Exatamente. Uma outra curiosidade também que me deixou... 300% de ágio na exploração de um produto que deve deixar de ser commodity em 10 anos. Isso. Os carros elétricos vão reduzir o consumo mundial de petróleo, esse estímulo de 70% a 75% nos próximos 10 anos. Mas isso tem a ver, sabe por quê? Atrás, mas sabe por quê, Gustavo? Ou o governo botou muito barato, o que é uma possibilidade, né? Para fazer dinheiro botou muito barato. Sim. Ou então, não sei, alguém tem alguns planos aí que eu não conheço. É que eu acho que, em razão dessas guerras e dessa configuração internacional que está se movimentando no mundo, ainda vai se ganhar muito dinheiro para o petróleo nos próximos anos. Então, eles estão correndo atrás dessa oportunidade. Estão apostando na guerra, então, em crise no Oriente Médio, só pode ser. Sem dúvida. E eu só queria deixar uma curiosidade que eu achei muito especial, que um desses locais do Nordeste tem o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Esse local é um verdadeiro santuário onde há concentração de ninhos de aves, riqueza marinha e, vejam, é a maior quantidade de corais do Atlântico Sul. Então, a nossa riqueza natural é muito especial. Muito especial. Ana? Continuando falando sobre economia e um assunto que para alguns soa estranho, pareceu uma coisa ruim, para outros soa uma coisa positiva, porque o Brasil tem mais a ganhar do que perder. Porque o Trump hoje, ele oficializou que
que os Estados Unidos vai apoiar para a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a Argentina e a Romênia. A cada 2 anos, 2 países eles entram nessa organização, são 2, um europeu e outro de outro continente, e o Brasil estava na lista de espera. Até quando o Bolsonaro visitou o Trump em março, eles conversaram sobre o assunto, o Trump dizia que ia apoiar, mas agora voltou atrás justamente porque em 2017 já tinha prometido apoio ao Macri e à Argentina. Até no mês passado, o secretário de Economia e Comércio dos Estados Unidos veio ao Brasil, conversou com representantes do comércio e também com os responsáveis pela candidatura, então, do Brasil à OCDE e disse que, de fato, ele não ia apoiar o Brasil, que o Brasil ficaria na lista de espera. Vamos dizer assim, todo mundo já estava preparado para essa colocação em segundo lugar, e agora que veio a público, eles falaram, foi a questão de cronologia. A Argentina tinha o privilégio de ter antes se candidatado. O Bolsonaro não se manifestou ainda e o seu assessor disse que essa foi a real justificativa. Mas muitas pessoas acham que isso é ruim, porque a OCDE, ele trabalha na questão de tecnologia e qualidade de vida para as pessoas que moram nesse país e coloca como esse sendo um país de importante centro de negócios. Mas o Brasil ainda consta como um país emergente, ou seja, as empresas podem vir até o país ter regalias na questão de negociação e comercialização. Se o Brasil entrasse na OCDE, o que ia acontecer? Ele perde essa característica de país emergente e entra como um país estabilizado economicamente e que quer investir. Isso pode ser positivo para uns, negativos para outros. Até na questão da energia verde é mais positivo do que negativo. Mas trazendo as questões técnicas, isso dá uma estremecida na relação Trump-Bolsonaro, mas parece que a explicação foi convincente, todo mundo acreditou, mas alguns especialistas ainda estão questionando. Será que Bolsonaro tem todo esse crédito perante o Trump? E agora ficam os próximos episódios da OCDE, porque agora o Brasil vai ter que ficar para daqui a 2 anos tentar uma nova candidatura. Eu acho que eu concordo com a Ana. Deu uma arranhadinha sim. Deu uma arranhadinha sim, porque a Argentina vai ser entregue agora, no final de outubro, início de novembro. A chapa Fernandes Fernandes. Vai ser entregue para Cristina Kirchner. Ou seja, em janeiro, volta a Cristina e os seus blue caps. Ou seja, o Trump vai apoiar a Argentina e os seus blue caps e deixar o Brasil em segundo plano. Cadê aquela promessa de amizade, de laços fraternos, enfim? Não, e o Brasil concedeu direitos como isenção de taxas na comercialização do álcool e também na questão de vistos para os americanos, inclusive taxas comerciais que foram prometidas por causa desse apoio oficial. Agora, não tendo, o Brasil já fez essas relações, já diminuiu as suas taxas e fica muito feio aumentar, porque não tem a chance de comercialização maior. Roberto, eu acho que a chance agora é de pegar o Eduardo Bolsonaro, que é ser embaixador. Ô, Dudu, vai lá, resolve. Tu não tem o telefone do Trump? Então vai lá, resolve. Sim, não. Deixa a Roberta falar. Já que o assunto a batata quente, ele não quer mostrar competência, vai lá e mostra competência. Já que o assunto é economia, eu estou aqui dando pitaco. É que nessa situação da OCDE, é um golaço, sim, o Brasil entrar nesse grupo, porque há realmente muitas vantagens fundamentais para esse momento de abertura internacional do nosso país. O Brasil já está participando de várias comissões dentro da OCDE, onde eles já estão tramitando uma série de protocolos que têm que ser cumpridos pelo país para daí fazer parte. E o que acontece? O Brasil é indicado e leva de 3 a 4 anos para fazer parte, para ser efetivado. Tudo por quê? Porque é um clube muito especial. E todo clube muito especial tem necessidade de fazer exigências. Não concordo com o Gustavo, acho que de certa forma foi um pouco curioso, para dizer o mínimo, a questão dos Estados Unidos apoiar a entrada da Argentina. Trairagem. Por quê? Porque de certa forma nós somos um país de área continental. Nós somos um país grande e poderoso se formos unidos. Nós podemos fazer frente e nós temos políticas econômicas muito já definidas e fortalecidas. Qual é o nosso entendimento? Enquanto que a Argentina é um país que está quebrado, é um país que está numa situação em que eles não têm muito como se beneficiar e peitar esses grandes grupos que fazem parte desse a economia da Argentina é do tamanho da economia do Paraná. Na verdade, para os senhores terem uma ideia, o PIB do estado de São Paulo é o PIB de toda a Argentina. Então, a gente vê como nós somos um país rico. Então, realmente, o Brasil tem que bater ali no Trump e dizer, escuta aqui. Foi trairagem. E o presidente Trump hoje deu um golpe de mestre. Vai receber o vice-primeiro-ministro da China
para refazer, modificar essa negociação. Está recuando para poder avançar. Parabéns, presidente Trump. Você sabe por quê? Porque a ideia dele de trazer as fábricas americanas da China para os Estados Unidos funcionou num primeiro momento, mas parou na cabeceira da pista. Enquanto Porque, isso, assim, por ele aqui... quer trazer, mas os custos americanos continuam. Eu posso só fazer um adendo, porque é importante relembrar que o Brasil já foi convidado para fazer parte da OCDE. Na oportunidade, não quis participar, porque entendeu que, sendo um país emergente, teria coligações políticas e econômicas mais interessantes nesse papel do que do outro lado da moeda. E também, em 2017, teve essa promessa do Trump. O Brasil também entrou com um pedido na oportunidade para ficar na fila aguardando, mas a gente coloca que estar do outro lado da moeda, como a Roberta falou, essas exigências que se fazem, o Brasil também parece que causou um ciúminho nos outros países que fazem parte desse grupo seleto, porque teria mais oportunidades para negociar com grandes empresas internacionais e europeias. Sim, mas é verdade. Você vem pagar menos aqui. O que a Ana está dizendo é o seguinte, vamos se relacionar com gente do nosso tamanho. É isso aí. Só para finalizar... Vamos querer ser pequenos sempre para ficar se relacionando com o Irã, com a Burkina Faso. Eu só acho importante fazer um adendo. Perde os países europeus que perdem a chance de... Porque aqui no Brasil, você instalar uma empresa é muito mais fácil, muito mais barato, a mão de obra é muito maior em relação a serviços pequenos do que num país como a Alemanha, como a França. Então, isso é que eles... Oi? Não concordo, dizer. Não, Roberta, não dá para negar. O Brasil perdeu ficando fora. Sim, mas é muito mais caro abrir qualquer coisa aqui. Nós pagamos muito mais impostos do que em outros países. Sim, mas a nossa moeda é fraca. Exatamente. Se você comparar com a moeda deles... Para eles, aqui para lá é difícil. O de lá para cá é bem fácil. O trabalhador brasileiro para o europeu... O trabalhador brasileiro para o europeu é barato. Ele é... É o que a Ana disse, a mão de obra barata. O salário... É caro para o brasileiro, porque fica muito dinheiro para o governo, muito dinheiro em tributos. Mas para os padrões europeus, considerando a nossa moeda fraca... As isenções de multinacionais aqui no país. Gente, o nosso salário mínimo é $250. É um crime. E eu só gostaria de fazer um adendo, porque o telespectador pode perguntar, mas afinal, por que ficar falando sobre OCDE? No que isso vai causar no meu bolso e na nossa vida diária? É bem importante. Gera mais empregos e mais investimentos para nós. Então, nesse sentido, a gente tem que realmente ficar de olho nisso. Não, e tecnologia e qualidade de vida, principalmente muito na instalação. Bem, chegou. Eu quero ser amigo de gente inteligente, rica e bonita. Muito bem. Boa noite, bancada. Enquanto isso, por aqui, na realidade do povo brasileiro, o Ed Carlos Ourives diz o seguinte: gostaria de mostrar a minha total indignação com relação à Unidade Básica de Saúde de Cachoeirinha, do bairro Granjá. Há quase um mês o telefone fixo deste local não funciona. Quando queremos alguma informação, muitas pessoas têm que sair de suas casas e ir até o local para ter informações. Quando perguntamos sobre o fato, apenas dão risadas e falam que estão providenciando o conserto. Portanto, isso é um problema do Estado, né? Um mês já. Isso é um problema. Essa é a vida real do brasileiro. Essa é a vida real do brasileiro. É o mundo como ele é do lado de fora da porta. Do lado de fora da porta. A vida como ela é do brasileiro e do gaúcho, enfim. Tem o leite contaminado, tem o leite estragado, tem a fraude no leite, tem a fraude agora no arroz também. Isso coisa impressionante. Uma baixaria. É uma baixaria. Nojo. É de novo, né? A gente parece, a fraude do leite já foi uma coisa assim inacreditável, porque estourou a primeira fase, depois veio a segunda fase, terceira fase, quarta fase, quinta fase, não acabavam. Não, e eles não deram a menor importância, né? Porque continuaram fazendo. E a fase, agora a questão do arroz, a fraude do arroz, foi o Ministério Público fez hoje, então, né, realizou uma operação junto com a Brigada Militar em 5 cidades gaúchas e mais uma em Santa Catarina. Aí tá a operação da polícia. Então, assim, Cerro Branco, Novo Cabrais, Cachoeiras do Sul, Candelária, Ibiraiaras e Sombrio, em Santa Catarina, tiveram mandados de prisão, busca e apreensão, tudo mais.
O Ministério Público investiga que um empresário natural de Cachoeira do Sul, que mora em Cerro Branco, que é considerado o gerente do grupo, eles compram o arroz, grãos inteiros e resíduos de arroz de produtores aqui do Rio Grande do Sul e depois, claro, dão aquela aditivada. Compram, não emitem nota fiscal e, inclusive, eles utilizam a marca de alguns produtos para não serem encontrados. E nesses aditivos, eles encontraram carunchos, fezes de rato e larvas de traças. Praticamente um risoto. Praticamente um risoto. Família toda execrada. Olha, então assim, eu Rio de Janeiro de venda, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu até, se der, enquanto a gente fala, mostrar de novo as imagens, prestem atenção naquele pacote de arroz que vocês veem, todos os bichinhos ali. Foi tudo que eu ia dizer. Primeiro cumprimentar. Aí, ó. Olha lá os bichinhos. Olha lá. A nossa polícia, mais uma vez, dando show. Exato. Porque a matéria veio de lá para cá, dona Maria. O que aconteceu foi uma autuação nas empresas de São Paulo e Rio de Janeiro que vendiam esse arroz. Que é o mercado deles. Felizmente, nós não consumimos, pelo menos esse arroz, nós aqui, para não deixar ninguém em pânico, a gente não conseguiu. Mas tudo era aqui, o crime era aqui, era operacionalizado aqui, as conversas que foram gravadas também pela nossa polícia, aqui dando um show mais uma vez. Mas o que acontecia era o seguinte, então lá fizeram a autuação, quando foram ver a origem, era assim, dona Maria, o arroz ficava atirado aqui e os porcos caminhavam. Isso de declaração do próprio procurador que encaminhou o inquérito e a prisão. Os porcos correndo, as galinhas correndo, por isso as fezes de rato morto. No arroz, tudo, não havia nenhuma condição de sanidade, nenhuma condição de cuidado com o que estava ali. E aí se embalava e se vendia. E como é que se fugia da fiscalização? Porque o negócio todo era para fazer sem nota e sem os cuidados. Iam trocando de marca. Olha, quando começava. Olha o ambiente para como é que pode. Eles vendiam com rotulagem de terceiro. Isso, ia trocando sempre o nome, tu não conseguia fazer o rastreamento, né? E o pior é que não acontece nada com essas pessoas. Estão presos. Não, preso que é nada, né? Esse menino roxão. E daqui a pouco vai estar fora fazendo outra safadeza. Porque e eles podem se estar reinventam. presos, mas deve ter gente que segue trabalhando. Mas é óbvio, né? É porque a investigação agora, desculpa, eu já te devolvo, a investigação é, como disse a cara, tem primeira fase. Agora era quem fazia. Agora é saber se os receptadores que comercializavam se faziam sabendo ou achavam que era um negócio só. Né? Então, tem a troca essa de selos, se quem vendia os selos, se as empresas que operacionalizavam, tudo isso. Agora, eu queria fazer até uma pergunta para o professor Marne Barcelos, a gente seguidamente conversa a respeito disso. Então, aqui, ó, num pouco tempo que eu estou aqui, a gente já comentou sobre fraude em remédio, sobre agora essa questão da alimentação, autoridades a favor do crime, saidinha de Dia das Crianças, estupro, todas essas coisas, né? As ações do Supremo, do Congresso contra nós. Professor, o senhor que tem mais conhecimento de um passado histórico, os países em que a população tomou uma atitude, precisou tanto? Não. Chegar a tanto? Né? Não, evidentemente. Então é isso, é complementar. Faz isso na Argentina. O Marne até foi bastante, né, punido, porque o brasileiro, ele disse omisso, né? O brasileiro é uma hiena. O brasileiro, ele caiu muito nessa conversa mole de que o brasileiro é um povo sorridente, felizão, o brasileiro é bobo. Lembram um personagem que tinha na televisão, era uma americana, que dizia que brasileiro é tão bonzinho. A Kate Lira. A Kate Lira, esposa. Brasileiro o Marne foi doce, não foi? Foi. Sugar Grandfather. Olha essa sua pronúncia de inglês. Baby. Esse comportamento. Sugar Boy. Sugar Boy. Quem é o Sugar Boy, dona Magda? Eu não sei. É um comportamento ominoso. O que é isso, ominoso, Marco Barcelos? Ominoso é uma coisa nefasta, uma coisa horrenda, um comportamento ominoso. Né? Camarada, mau caráter, um homem de sarjeta. Eu pensei que era um homem luminoso. Não. Uma contração. O luminoso aqui é o senhor Chicão Tofari. Azar. Fala, Por Ana. falar em luminoso, toda mulher gosta de estar iluminada, cheia de beleza, cheia de elegância.
e principalmente bem cuidado. E a gente fala Outubro Rosa é o momento das mulheres se preocuparem com o seu bem-estar, então passe na Del Mundo, lá do Praia de Belas ou do Barra Shopping Sul, tem uma consultoria completa de beleza que você vai sair de lá radiante. Outra mulher, não perca essa oportunidade, fale com Ale Reis lá, ele é o mestre para te deixar mais bela e mais elegante. Muito bem, Carla. Vamos às nossas redes sociais, temos muitos recados. A respeito do Papa, olha, escreveram bastante aqui para mim. Primeiro no @atualidade.pampa, no nosso... lá no Instagram. A Liane, Carla, discordo de você sobre o Papa. Sou católica, mas concordo com Marconi. A Ana, Marconi, concordo contigo. O Papa está decepcionando. Gostei dele no começo, mas agora está caindo a máscara dele. Já no facebook.com/atualidadespampa, desde que o Papa foi incapaz de cumprimentar o Bolsonaro quando ele se elegeu, deixei de admirá-lo. Mas no 999-777-001, que é o número do nosso WhatsApp, parabéns Carla e Magda, estava quase passando mal com os comentários do Marconi a respeito do Papa, diz o Marcelo Fernandes de Canoas. Eu gosto do Papa. A geração das palavras ofendem, passa mal com palavras. Não, sobre Fala, o Papa não cumprimentar o Bolsonaro. Talvez as pessoas não saibam o que significa pontífice. Pontífice significa um construtor de pontes. Então ele deveria fazer uma ponte com o Bolsonaro. Seria exatamente o contrário do que o Papa fez. Sim, que ele falou, presidente, olha aqui, porque a maior nação católica da Terra é o Brasil. É o Brasil. Ele fez, ainda é o Brasil. Quando aceitou o crucifixo de foice e martelo do narcoditador lá, o boliviano. Maduro. Não, o outro, da Bolívia. Chaves. Ah, não, o Morales. Ele aceitou sorrindo, babando E de no YouTube, felicidade um crucifixo de foice e martelo. Se referiu a uma carta que ele enviou a Lula? Não, aquilo era fake. Aquilo era mentira. Então tá, Era mais um das celebridades que escreveu pro Lula. Concluísse, Marli, o que você queria dizer? Concluí, eu só queria dizer isso. Como um construtor de pontes, ele deveria fazer uma ponte, né? Aliás, é a maior palavra do mundo, construtor, um pontício, construtor de pontes, né? E isso que a igreja tem que fazer, construir pontes. E é por isso que a igreja católica está no seu maior declínio da sua história de 2000 anos. A ponte está caindo. Gosto muito do Vitorino, mas essa bobagem de falar mal de argentino não dá mais. Em todos os lugares existem pessoas boas e más. É verdade. Carlos. Aqui, por exemplo, também. É a minha diversão. Eu tenho muitos amigos argentinos, muitos amigos na Argentina. Agora, sem diversão. Eles também não sacaneiam? Eles sacaneiam também, E aí? Então, eu queria mandar 2 abraços para 2 pessoas importantes. A primeira delas, minha amiga Malga Baviera, que fez aniversário essa semana, da Malga Hair. Muito obrigado, Malga. Um grande abraço. E eu sei que eu tenho que passar aí para cortar o que ainda tem de cabelo aqui, mas eu prometo a você que ainda essa semana eu vou dar uma passada para ajeitar. E também mandar um abraço para o Jefferson Fristenau, que lançou o novo Cerato 2020, espetacular. Eu sei que a Ana e o Russo estiveram no evento lá, foi maravilhoso. Um carro realmente de cinema. Eu tenho que agora juntar uns pilinha, né, para ver se eu trocar? Consigo, porque o senhor está muito bom. Mas você tem um carro 0 km, Vitorino. Mas eu tenho que juntar uns pilinha para trocar, porque... Agora, na Festa agora Nacional da Música, tu vai ganhar um cachê gordo. Veio muito cheio de tecnologia com esse A dona Magda quase saiu de um lá, né, dona Magda? Eu quase sei. Você viu aquele azul metálico? Eu quero. Mas eu posso te dizer uma coisa, eu não tenho que ir para andar num carro daquele, não sei fazer funcionar nada. Aí que tá. Eu não sei usar meu celular aqui, a Carla teve que me socorrer. Aquele carro não precisa fazer nada, desde que ele faz tudo por você. Mas tudo mesmo. Inclusive algumas coisas que só não troca pneu. Ah, não dá. Ele tem que ter uma companhia. Não, o ideal pra Magda é que ele tem pra colocar coisa até embaixo do assoalho, lá que a Magda sempre anda no carro estourando. Ela ia abrir aquele assoalho ali. Carro estourando, que ela quer dizer, meu carro tá lotado. Nesse momento agora, só entra no meu carro e o resto tudo tá cheio de coisa. Só eu. A senhora já trocou pneu na sua vida? Nunca, né, Mário? Eu não sei nem onde é que fica a coisa, aquele macaco, como é que a gente faz. Eu não sei, mas, Mário, o que fica no México chama-se gato, macaco. É? México. No México é gato. Não é gato. Dona Magda, falando em gato, eu quero aproveitar. Eu tenho feito uma verdadeira cruzada. Já falei num caso a semana passada e estamos de novo, vamos terminar a semana com outro caso, mais um golpista de 50 milhões de reais nesses troços desses tipos de empréstimo.
nesses tipos de empréstimo lá no Rio de Janeiro, pegaram, foi preso hoje, conseguiram aprender algum dinheiro com ele, mas a frase que a gente tem repetido, e a gente tem que ser repetitivo, porque há de entrar na cabeça de alguém. Né? São 157 mil pessoas que pegaram as suas economias e botaram para um cara que não sabe nem quem é, no Rio de Janeiro, que não sabe nem quem é, né, para ter uma remuneração de 20%, 30% ao mês. De novo, é o mesmo golpe da pirâmide, o mesmo golpe do consignado. É parecido com o que eu trouxe há 10 dias atrás. O caso da Indil, né, Novo Hamburgo. Falamos... Todo mundo desesperado e... Economias da sua vida. A gente tem gente vendendo seu carro, às vezes vendendo seu apartamento, porque faz umas contas. Eu vendo meu apartamento de 200 mil a 30... Pois não, senhor. Não, posso lhe fazer uma pergunta? Qual a pena para esse cidadão? Ele é estelionatário, ele é um estelionatário. Exatamente. Sabe quantos anos pegou nos Estados Unidos ali? Bernard Madoff, com a sua pirâmide nos Estados Unidos. Perpétua. Um homem com mais de 70 anos de idade. Essa é a diferença. E rico. E aí, dona Magda, a gente vai olhar o histórico. Ele viajou por mais de 20 países no mundo, e tudo recentemente, né? Porque ele ficava aqui, lógico, ele não tem o que fazer com foto no Instagram, então ele faz turnês pelo mundo, turnês pelo Brasil, e o pobre do assalariado, ele pega o seu dinheirinho porque vai ganhar 20%, 30% ao mês. Não é crível que exista. Então, pessoal, eu acho que em 2 meses é o terceiro que eu trago aqui. O Vitor já tinha trazido de Novo Hamburgo. Porque se atende, é difícil fazer uma acusação, existem pessoas que são sérias, então não estou mandando ninguém fazer... Mas veja, confirme a seriedade. Confirme onde é que está o seu dinheiro. Entre em contato com a polícia. Exatamente. A polícia diz quem é. A senhora foi mais objetiva que eu. Obrigado. Eu acho que a seriedade está na própria oferta. Ninguém paga 15, 20% ao mês. Não existe isso o delegado disse, Vitor. Exatamente isso. Não existe esse Não existe dinheiro honesto. A frase do delegado. Não existe dinheiro honesto que remunere desta maneira que eles podem. Mas é um país onde o golpe do bilhete ainda funciona, gente. Verdade. Então, assim, a gente vai levar a ganância. Gente, o golpe do bilhete, gente. É ganância. A ganância é um dos componentes. Tem muita que faz esse golpe. Eu não consigo ter pena, não, cara. Porque quando tu cai num golpe que é fruto da tua própria ganância de achar que vai ser fácil a vida, de achar que a vida é isso, que Por isso que eu digo que brasileiro é brasileiro. Eu não consigo ter Aliás, pena, falando não. nisso, o pessoal da Indil vai fazer uma manifestação agora nessa sexta-feira, às 10 da manhã, em frente à empresa lá. Porque estava todo mundo falando, os advogados da empresa, os donos estavam presos. Não, solta os donos, porque eles vão acertar com todo mundo, existe uma promessa. Fizeram um termo de acordo com o Ministério Público. Doutor 3 sempre disse, E eu cheguei até a duvidar, aqui mesmo, o microfone. Pô, doutor 3, alivia, coisa e tal. Pois bem, soltaram os caras estabelecido prazo, não acertaram, não deram satisfação. Mas não tem o dinheiro, Vitorino. Falando em soltar os caras, olha o que diz a dona Denise. O sistema penitenciário no Brasil mais se assemelha a um spa do que a uma instituição que deveria ter como objetivos a reinserção na sociedade de pessoas que cometeram crimes e delitos. Determinadas benesses que existem no sistema carcerário, como visita íntima, saídas temporárias em períodos de feriados, como as que estão sendo abordadas pela bancada, não deveriam ocorrer. Mas se não fizer, eles pedem um dinheirinho. E a terceira turma aqui, sexta turma. E os direitos humanos? Quer dizer, os direitos humanos é para seres humanos, né? Dona Magda, eu só queria contrariar uma frase que ela disse. Ela só pode ter dito sem jamais ter se aproximado de um presídio central. É verdade. Concordo com o senhor, concordo. Quem chega perto do presídio, só o cheiro, tu te imaginar passar 24 horas ali, é impossível. Então, nós estamos discutindo uma outra matéria que de soltar, não soltar, que teria que ficar mais. Tudo é verdade, mas achar que lá dentro, se o mundo tem um inferno, vá conhecer um presídio, sim, ou leve seu filho. Eu brincava muito quando eu tinha meus filhos adolescentes, né? Eu digo, vocês têm que conhecer o presídio. O pai não precisa ensinar mais nada. O cheiro, senhor, tu tá uma quadra do presídio central, tu já não pode ficar. Boa dica. Mário Barcelos, os aniversariantes. Hoje temos poucos aniversariantes. O primeiro é um escritor chinês chamado Lin Yutang, né? E eu reservei aqui para vocês uma frase, né? Já que a gente fala tanto de jornal, etc., disse ele: não se pode chamar de leitura esta tremenda quantidade de tempo que se perde com jornais. Isso ele falou há muito tempo atrás, é claro.
Outros aniversariantes, José Luiz Hidalgo, pintor e poeta espanhol. Outro, Lídia Matos, que é uma atriz brasileira, né, que fez novelas na Globo, fez na antiga TV Tupi. A Nilza Leone, atriz e cantora brasileira, foi uma das mulheres mais bonitas, foi vedete do Carlos Machado, na época dos grandes musicais e peças. E sabe, era uma maravilha, a gente naquele Teatro Rival, ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Ela tinha pernas bonitas. Sim, as mulheres eram, né, naquela época, e não tinha enchimento, né? Não tinha... Era tudo natural. Desde quando que mulher tem enchimento, Marne tem razão, tem certeza. Não tinha plástico, né? Não tinha. Original de fábrica. Era verdade. O Peter Coyote, né? Que é um ator americano de aniversário hoje. Miguel Falabella, completando hoje, quantos anos o Miguel Falabella? 63 anos o Miguel Falabella. 63 anos, né? A Rosana Garcia, atriz e preparadora de atores brasileira. Rosana Garcia. A Rosana que fazia o Sítio do Pé. Ela foi o narizinho. É verdade. Eu devia ter ficado A atriz brasileira Fernanda Machado e também a Dandara Guerra, atriz brasileira. São esses aniversariantes. Pouquíssimos. O brasileiro não é simples, diz a Denise de Bagé, ele é simplório. O Marconi está coberto de razão. O brasileiro não é simples, é simplório. E mais desalentado, acomodado, populista, incapaz e sem vontade de gerenciar a própria vida. Toma. Doutor Tofani, tá muito quieto. É isso aí. Enquanto ele pensa, dona Magda, eu quero dizer Aliás, que o Galdino disse o seguinte, por que a participação do Chicão no programa é tão pequena? Participação grande não significa conteúdo. Tagarela ninguém gosta em casa. Dono da verdade. Eu poderia falar aqui 1 hora se eu quisesse. Chicão, tá um charme esse teu óculos. Sabe? Não é o modelo Francesco Tofani. Ficou muito legal, ele tá mais alto. Vai ser lançado em Cancún e no Nordeste. Dona Magda, ontem eu não pude acompanhar meu tricolor na capital gaúcha. Pois não. Porque ele teve seu jogo deslocado para Caxias do Sul, que estava acontecendo um show, um mega show da banda Iron Maiden na arena. Teve 40 mil pessoas lá. Não estivemos presentes, estivemos aqui na nossa bancada trabalhando, né? Mas o relato dos que lá estiveram é que foi um show memorável. Uma banda que vai conseguir pôr quase 500 mil de pessoas e brasileiros entre show de Rio, São Paulo e Porto Alegre, que vem ao Brasil pela 3ª vez e encantou a todos. Não estou entre os seus super fãs, mas admiro muito aqueles que fazem a boa música. Parece que o vocalista, não sei bem se é o vocalista, mas enfim, da banda é o piloto do avião. É o piloto do avião dele. Ele fez as imagens. Né? Esse é entre um dos talentos dele. Ele já escreveu o livro, o cara é... Já nos empurrou uma cerveja aí também, tá vendendo uma cerveja no Brasil. Ele é empresário também, o cara ele não para. O Bruce Dickinson cumpre as normas internacionais, ele tem a carteira, tudo. Aí até perguntaram, você não é o copiloto, só fazia onda? Mas não, fotografar ele é tem um documentário. Acho bom todo mundo tratar ele bem e deixar ele sempre fazer mais que é para garantir a sobrevivência. O final do show foi um avião, um aviãozinho que estava sobre a plateia, assim, deu uma sobrevado bem legal. A estrutura, todas as pessoas surpreendem porque entendem que um show de rock são os integrantes da banda e a música, quando na realidade eles trouxeram objetos cenográficos, uma caveira gigante que esteve no Rock in Rio, todo mundo assim que é fã, foi unânime, todo mundo adorou. Personagem da banda. E aquela coisa, há quanto Ed, tempo, né? Às vezes a gente fala assim, hoje se utilizam luz isso e aquilo, e alguém que tem o fôlego, tem a idade deles, e tem todos os fãs e ainda assim dá um show. Que já passou por um câncer. Olha, a dona Denise está muito espirituosa hoje. Iron Maiden hoje é a melhor banda de heavy metal do planeta. Ela disse assim, quando a Carla falou fraude no leite, imediatamente pensei que se referia às eleições para governador do ano passado. Porque o senhor governador, com todo respeito, não tem trazido o novo modelo de governança que propôs em sua campanha eleitoral, nem as novas façanhas que tanto o povo gaúcho precisa vivenciar.
Olha, tem dona, procuração a para dona defendê-lo. Denise foi cirúrgica. Mas ele está fazendo, né, neste mês uma reunião com todas as Tentando categorias. mudar a previdência, o sistema ele todo. fazendo uma coisa. E a gente, quer dizer, aí o critério é meu, ela não precisa ter adotado, né? De dar um ano para ele, como se dá para o Bolsonaro, para ele e para todos que assumem o governo, de ganhar um tempinho, né? Ela parece que está só com o estadual. Tu sabe o que Mas ele tá fazendo. Claro ele que tá, tentando gente, fazer. claro Só que que tá. a resistência é grande das corporações. Não, Sim, tá mexendo em vespeiro. E tem uma outra coisa, né? Às vezes o candidato, às vezes as pessoas são obrigadas por partido ou coisa assim, dizendo coisas que na verdade eles não pensam. Que ele disse que ia pagar todo mundo em dia, óbvio que ele sabia que não ia pagar. Só um ano depois. Um ano depois. A partir de janeiro podemos fazer nós tudo aqui Mas fila para nas cobrar. discussões dele com o Sartori, nos debates e nos embates, ele dizia que não acreditava que não... Mas é isso que eu volta e meia reclamo. Ele que é assim, dizia porque assim, que sabe? freio existe para que impeça um político de lá no período da eleição dizer o que bem entender? Porque ele sabe que nada vai verdade, acontecer com ele. Por exemplo, volto a citar aqui o documentário Winter on Fire, tá lá, assisti de novo esse final de semana, tá lá na grade do sistema de streaming aquele, assista, por favor. O presidente Yanukovych, da Ucrânia, tinha dito, vamos fechar com a União Europeia. Foi uma promessa de campanha. Sim. Chegou na hora, não assinou, fechou com a Rússia. Acabou a existência dele. Foram 97 dias na rua, 97 noites na rua, morreu gente, a população que lutou pelos seus filhos, porque obviamente não queria relação com a Rússia, queria ser parte da Europa, até que conseguiram que o Yanukovych fugisse, desistisse, largasse o comando. Agora aqui, cidadão, eu digo lá, ó, no meu governo vou dar um pacotinho de bisnaguinha para cada criança com fome dentro de casa. Ah, o senhor não deu. Ai, gente, vamos às redes. Ai, fora. Eu recebi aqui assim, precisamos encher as caixas de entrada dos e-mails dele. Pelo amor de Deus. Seu Rafael, o senhor viu o prefeito do México que deram um pau nele? Mas é lógico, mas é lógico. O senhor está sugerindo, seu Mário, o senhor está Ele sugerindo. prometeu na campanha, não cumpriu nada, deram um pau nele. Ao exemplificar com isso, o senhor está sugerindo aqui no Não Brasil estou sugerindo pedagogia? nada, não, Porque não que põe a medo palavra tem. Tá contando. Não me tem ajude. nada que impeça. Esses caras não ficam assim, Não me "Pá, ajuda." será que eu vou dizer isso e depois... né? Imagina se essa população se revolta quando eu não cumpro. É que a gente Aqui? tem que compreender que essa é uma cultura que começa nas urnas. Porque eu confesso que o principal estardalhaço quando aconteceu a proibição da distribuição de santinhos nas frentes dos colégios eleitorais foi o fato das pessoas não saberem em quem votar. Porque as pessoas não se preparam, as pessoas não sabem nem o que está votando, qual a figura pública e política que elas estão elegendo. Então tu coloca assim, quando a distribuição de santinho, você pegava lá, tinha todos eles, sei lá, fazia... A gente fala de um país onde o slogan de um político eleito era pior que tá, não fica. Então a gente coloca essa consciência. E ainda mentiu, porque e a gente piorou. falou assim, não, e daí tu colocar... Ainda mentiu, porque Não, piorou. E daí tu coloca a ideia de que a pessoa vai lá, Ela pega fala um do papelzinho, Tiririca, né? Sim, exatamente. O Frota. Gente, qual a relevância? E a gente coloca, ele vai prometer uma bisnaguinha, mas não fala como. Aí que tá a importância das pessoas acessarem as redes sociais, as mídias sociais, que aí eu falo, isso o brasileiro não faz, que é buscar as propostas. Como serão os meios para chegar até o fim? Porque dizer que vai pagar em dia é diferente de um político que está no poder e não estava exercendo não tinha como pagar, e vem alguém, não, eu vou resolver teu problema. A pessoa vai lá e vota, mas ela não viu como. Isso que tem que constar na promessa política, isso tem que contar no plano, ali que ele fala e diz que vai fazer, como, por onde, isso é que falta. O Haddad não dizia que ia fazer o botijão de gás a R$2. Claro, porque senão daqui a pouco não era R$2. Eu estou sendo irônico na maneira de me expressar. Não eram R$2, mas muito mais barato. Explica a ironia, porque é complicado. porque tem que trazer gabarito de piada No hoje Brasil pra tem que capacidade explicar a de ironia. trabalhar. Só para concluir que assim, que para mim, assim, no Brasil, se o voto resolvesse alguma coisa, ele não seria obrigatório, seria proibido. Então, acreditar em urna, eu venho acreditando desde que eu entrei no colégio. Eu já acho, e aí é uma opinião, um parecer meu, de que está na hora. Situações especiais, medidas especiais, essa rapaziada precisa ter medo na hora de dormir um pouco. Pois minha análise era exatamente essa, né? Por isso que eu sou contra o voto obrigatório, porque o teu voto, que é um voto politizado, de quem se informa, de quem sabe em quem votou, ele é neutralizado por alguém que tem que ir lá votar para não ter uma multa de R$5 e pega um santinho e neutraliza
o teu voto. Pega um Então, santinho do chão, recolhe um Então eu santinho prefiro do chão muito e mais o voto opcional, porque aí quem vai lá está comprometido, estudou, diz, não, eu acredito que a Não Carla vai terá ganhar. eleição se for assim como tu queres. Assim como não tem mais atualidade. Hoje a gente vai para casa, vai dormir, vocês têm que dormir, descansar, que amanhã é um novo dia, amanhã vai sextar, como dizem alguns por aí. E nós voltaremos nesta sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, tchau, tchau, tchau.